de ser parlamentar, de ser filho, a gente não sabe se ele está lá como filho, se ele está lá como parlamentar, se ele está como refugiado, se ele está... É isso que torna complexo. Repito, se fosse qualquer outro parlamentar, ou talvez a situação do Trump tenha complicado ele mais, se o Trump tivesse imposto o tarifaço só com fundamento no Rumble e com fundamento nos BRICS, ele estaria destituído de qualquer forma de responsabilidade, mas a partir do momento que coloca isso também, e ele bate no peito que foi por conta da atuação dele, por mais que você disse, e eu digo também, eu desconfio disso, não acho que o Trump seria ingênuo a esse ponto, parafraseando você mesmo. Não, só uma coisa, eu não disse que ele não fez, eu disse que seria ingênuo se o Trump, só porque ele falou, quer dizer, é claro que existe uma percepção deles, eles não estão alienados do mundo. Mas eu vou pegar esse caminho aqui, que eu sei que é um ponto que você gosta também. A questão do Rumble, por exemplo. Você tá muito bonzinho. Tá, o pessoal tá reclamando aqui. Mas o pessoal tá muito pacífico, né? Muito educado. Advogado é assim, né? A gente, mas vamos sair, vamos brigar. Vamos brigar. A gente tá dando estocada de leve aqui um no outro. Né? É que debaixo da mesa a gente tá Exatamente. Eu tô chutando. Não, mas o Vilela eu já chutei umas 3 vezes. Já me deu canelada aqui. Manda a pergunta, então. Vamos lá. A questão do Rumble, daquela decisão do Alexandre de Moraes, que impõe restrições a algumas das operadoras de redes sociais, que foi utilizada pelo Trump como fundamento para o tarifaço, para sanções em relação ao Brasil. No seu entendimento, uma eventual empresa de redes sociais que não tenha sede no Brasil, então não tem um endereço, não tem um representante para a justiça, e aí eu digo qualquer justiça de primeira instância, lá de Porangaba, na minha cidade, o juiz de primeira instância seja o Supremo Tribunal Federal. Você é especialista no tema. Você acha que tem solução para isso, ou num contexto como esse a decisão do judiciário seria inócua? Não tem representante, a gente não tem como fazer cumprir e pronto. Hoje você tem diversas empresas, plataformas, inclusive, que estão aqui sem representante nenhum. E vivendo tranquilamente, né? Para mim, isso é uma questão administrativa. Claro, é importante que você tenha aqui um representante para que você possa, por exemplo, entregar o processo. O cara recebe um processo. Por que eu entrego o processo? Precisa ter um representante para isso, para receber processos judiciais, questões mesmo. O cara tá devendo lá fazenda, enfim, coisas assim. Agora, o ponto é que nós tivemos uma rede aqui suspensa em razão disso. E tem uma coisa engraçada não, é horrível, mas enfim, nessa questão do X, quando ele foi suspenso, porque a decisão dizia o seguinte: o X está sendo suspenso, bom, ele começou a tomar multa, um monte de multa, não sei o quê, mas a última foi, não tem representante aqui, tanto que quando eles colocaram o representante, voltou. Não tem representante, não pode funcionar. Só que aí eles aplicaram a multa para a Starlink, que é uma empresa que não é sócia do X, e que teve que pagar, porque lá tinha uma relação societária entre eles, do grupo econômico, que fizeram toda uma volta para a Starlink pagar a multa. A Starlink acabou pagando a multa. Só que, peraí, se a Starlink pode pagar a multa do outro, e a Starlink tem representante no Brasil, por que a Starlink então não podia ser o representante? Se o Moraes entendeu que a Starlink podia pagar, podia representar. Então nem coerente era essa decisão. O problema não é se é certo ou errado, a meu ver, tá? O problema não é se é certo ou errado você ter ou não um representante no Brasil. O problema é se você pode suspender uma plataforma e 20 milhões de usuários que se valem dessa plataforma, não apenas para a liberdade de expressão, mas também para os seus negócios. Hoje o X e todas as plataformas são, bom, a gente está aqui exatamente numa plataforma, isso é um negócio, isso movimenta a economia. Foi feita uma pesquisa, inclusive, quando o X estava suspenso, no Senado, uma audiência pública, de que a ordem de perda de dinheiro, não da plataforma, hein, dos usuários, que usavam como guarda-chuva de negócios, era uma coisa de bilhões, era um negócio assim, desse tamanho a questão. Então, numa canetada, numa decisão absolutamente monocrática, de um juiz só, você suspende a liberdade de todo mundo. Quer dizer, esse é o ponto, a desproporcionalidade é que grita num caso como esse. Vou só complementar, já vou te devolver o tempo, por quê? E solução? Que solução a gente teria? Vou citar o caso mais extremo. Pornografia infantil através de uma plataforma. Um juiz de primeira instância quer determinar a retirada do ar.
A gente não tem um representante aqui. Que alternativa? E aí é dúvida, efetivamente, porque você é especialista. Que alternativa a gente teria? Uma autoridade reguladora? Tira do ar e pronto? Que alternativa? Porque é isso que me preocupa. A gente politizou demais esse debate, é natural diante do contexto, mas eu tenho preocupação com o dia a dia, com o crime comum ali. A questão da pornografia, as próprias plataformas, elas já têm as suas próprias políticas retiram. Às vezes retira errado, inclusive. Teve um caso interessante que algum tempo atrás, eles eram uma campanha de câncer de mama, puseram uma mulher com seios à mostra, campanha de câncer de mama, de prevenção do câncer de mama, e tiraram do ar. Né? Por quê? Porque o robô não entende se aquilo é pornografia ou se aquilo é uma campanha de prevenção. Então tem esses erros, mas as próprias plataformas tiram. Claro, tem algumas plataformas que não fazem exatamente o melhor jogo, mas a gente não está falando aqui delas. E aí eu te digo o seguinte, sabe por que o X quis tirar aqui o representante? Ele quis tirar o representante porque o representante dele estava sendo ameaçado de ser preso. Foi por isso que ele saiu. Ele não saiu porque quis. Ele saiu porque houve uma decisão judicial dizendo, se você não pagar 18 milhões de reais das multas que eu tô mandando para lá e para cá, porque eu tô pedindo que as contas... O que acontecia? O STF começou a mandar um monte de ordens, como por e-mail, desse jeito que a gente tem visto, dizendo, bloqueia essa conta, tira isso. A nossa legislação não permite que seja feito assim. O artigo 19, ele estava valendo até então, ele disse que Marco Civil, né? O Marco Civil da internet, ele impunha que você só pode retirar com ordem judicial um conteúdo. Não havia ordem judicial. O STF simplesmente mandava um comunicado, tira, sem ordem judicial. Era um comunicado mesmo. E a plataforma, o X, queria saber, não, eu não retiro. Me diga por quê. Me diga o que está acontecendo. Qual é a ordem? E isso não vinha. E eles começaram a tomar multa, 8 milhões, 18 milhões. Bom, chegou uma hora que eles deixaram de cumprir e houve uma ameaça de prender o representante. E aí eles falaram, vou tirar o meu representante. Foi nesse contexto. Então, a brutalidade, ela tem que entrar nessa conta para a gente entender qual foi a reação deles em relação a isso. Vamos agora para a pergunta do chat, né, querido Kratos? É isso aí. Primeira pergunta, então, para o André. Mande. Bom, vamos lá. O TI, ele fala assim, não existe uma diferença de um tweet de uma pessoa comum e de uma pessoa pública com a capacidade de influenciar milhões de pessoas em termos de responsabilidade? Do ponto de vista jurídico, eu entendo que não. A responsabilidade das pessoas é a mesma. Veja, eu não posso ser punido por eu ser influente. Então, assim, vamos lá, Vilela. Você é uma pessoa influente aqui, muito mais que eu, e você erra, e aí você tem que ser mais sacrificado que eu, só porque você alcança mais gente, que é algo que é seu mérito. Você entende? Quer dizer, eu não vejo dessa maneira. E as pessoas se preocupam... E de novo, vale só fazer uma pontezinha. De novo, a gente sempre, quando pensa em influenciar o outro, pensa em alguém se sentir ofendido, etc. Como é que você vai controlar isso? Como é que você vai controlar isso? E as pessoas, dentro de uma democracia, elas precisam saber que faz parte do jogo se sentir ofendido. Faz parte do jogo se sentir ofendido dentro de uma democracia. Eu não quero me sentir ofendido. Cara, então vai para as montanhas. Você vive dentro de um país gigantesco, você entra nas redes sociais, você fala as coisas que você deseja, você escuta um monte de coisa e não quer se sentir ofendido. Bom, então não dá. Não dá. Né? Esse me parece ser o grande ponto. Dentro de uma democracia, é obrigação a gente levar, mais ou menos numa boa, os nossos sentimentos que são de frustração, enfim, os sentimentos ruins, faz parte. Comentários, Cássio. É esse mais ou menos que me preocupa, viu? Por quê? Eu acho que nesse ponto ele tem um pouco de razão, a gente tem um pouco de concordância, mas eu falei lá atrás, eu acho que vale reiterar. A gente tem que separar o que é sensibilidade e quem traz aquela mensagem. E não acho que isso tem que ser determinado pelo número de seguidores, pelo número de views, pela capacidade de difusão daquela informação. Mas isso tem que se diferenciar a partir de quem divulga aquela imagem. Se é uma pessoa que é referência em determinado setor automotivo, por exemplo, e ela fala mal de um carro,
É óbvio que, independentemente da capacidade e da quantidade de seguidores, isso vai reverberar e, de uma forma ou de outra, isso vai afetar. Diferentemente do Acácio, que perdeu a habilitação 3 vezes, fala mal de um carro que não vai ter relevância alguma. Então, repito, não é pela quantidade, pela capacidade de difusão, é pela pessoa, pelo intelecto e pela referência em determinado setor. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. E você sabe... Vamos para a segunda pergunta. Posso só Quer um comentário? Um rápido. Tá Um rápido. Olha como a gente inverte as coisas no Brasil, né? As autoridades públicas, que deveriam ser as primeiras a falar assim, bom, eu estou aqui à disposição para que vocês me critiquem hoje, eles criam regras e punições e leis, não sei o quê, para que as pessoas que ofendem a eles sejam mais severamente punidas, né? Então a gente inverte a questão da visibilidade aqui no Brasil para as autoridades públicas. Então vamos lá, primeira pergunta do chat para Cássio Kratos. Vamos lá, o Eli Galdinho, ele fala assim... quando o Eduardo Bolsonaro falou que isso é pelo pai dele e não pelos presos de 8 de janeiro, como você interpreta essa fala? E é realmente possível dar um golpe militar sem apoio militar? Vamos lá, começando pelo final. É impossível dar um golpe militar sem apoio militar, naturalmente, mas você pode dar um golpe institucional e ter apoio de outras forças. Acho até, diante do que é apurado no inquérito do 8 de janeiro, inclusive diante de confissões que foram feitas essa semana, que as Forças Armadas não eram uníssona em apoio ao Bolsonaro, especialmente os oficiais, o oficialato. Mas havia uma parcela das Forças Armadas que concordava com isso e havia uma parcela da sociedade que concordava com isso. Então, o golpe não se dá exclusivamente através das forças militares. É possível haver um levante civil. Nós tivemos a Primavera Árabe em vários países árabes no início da década passada, por exemplo. Então esse levante não é só militar. E os tipos penais que falam do golpe de Estado não exigem, para sua configuração, a atuação de qualquer força militar. Segundo ponto, ele perguntou também da questão do Eduardo Bolsonaro e do 8 de janeiro. Ele deixou isso muito claro, e por isso que eu acho, repito, que a situação dele se complica. Acho até que seria legítimo se ele estivesse lá em prol dos condenados do 8 de janeiro, porque são brasileiros que não são o pai dele. Então ele estaria lá representando uma parcela do eleitorado, Mais uma parcela ideológica, mais altruísta e no sentido de representação pública, efetivamente. Porque eu acho que de uma autoridade pública a gente não exige só altruísmo. Pelo contrário, há momentos que ele toma decisões impopulares, mas são decisões necessárias para o bem da nossa sociedade, para o bem do nosso país. Então acho que, repito, tivesse lá em prol dos condenados do 8 de janeiro, seria mais legítimo que em prol do pai dele, o que o nosso próprio espectador disse que ele falou. Comentários. Eu acho que esse é um caminho possível. Ok, eu acho que ele não tem, a legitimidade dele é maior ou menor se fosse ou não fosse relativo ao pai, ou se o pai dele tivesse ou não nisso. Tudo bem, essa é uma boa razão para você votar ou não na pessoa, e não para você simplesmente acusar ela de atentar contra a soberania. Então, quer dizer, se o pai não tivesse lá, aí é função do parlamentar, tranquilo. Se o pai, como o pai estava lá e atentado contra a soberania, você percebe a desproporção a que a gente vai chegando? Quer dizer, esse é disso que eu tô falando. A desproporcionalidade, ela é uma das questões que nós estamos aqui discutindo no emprego de uma lei para fazer política e não para fazer algo jurídico. Eu me apego nisso, Marcília? Pô, se a gente olha para a Constituição 37, 5 princípios regentes da administração pública, um deles é a impessoalidade. No momento em que ele fala do pai e não dos condenados do 8 de janeiro, ele não está agindo de forma impessoal, ele está agindo de forma personalíssima. E aqui a gente não está nem discutindo se a razão é legítima ou não é legítima. Estou falando do fato dele misturar o pai dele nesse contexto. Por isso que eu dei o exemplo do Tiririca. Se o Tiririca fosse lá com a mesma bandeira, com os mesmos fundamentos, defendendo o Bolsonaro, dizendo que o Supremo usurpa das suas funções, eu acho que aí teria legitimidade e não teria essa responsabilização toda, porque ele está agindo em prol do país, seja qual país que ele quiser. O Bolsonaro não, é difícil, Eduardo, é difícil a gente separar
o que é pessoal, o que é parlamentar, o que é em prol da família e o que é em prol do país. Tudo bem, então, ok, vai lá, o 37 ele não cumpriu a impessoalidade, ótimo, então vamos pensar em poder processá-lo por isso. O que é improbidade, mas a gente não está fazendo isso, o Brasil está processando, está imputando a ele uma acusação de atentar contra a soberania. Como eu falei, é como se a pessoa, é um crime de guerra, é o cara pegar e encontrar o submarino nuclear e mostrar o mapa aqui, né? Tudo, a localização e não sei o que, vai lá e afunda o navio. Quer dizer, é nesse lugar que esse artigo que a ele está sendo imputado está. Aí... A gente não está simplesmente dizendo se é legítimo ou se ele agiu de acordo. Não é isso. Até porque, enfim, tudo bem, se ele tirasse... E como é que eu vou saber se ele tirou o terno ou de parlamentar e se vestiu o terno de pessoa física? Você começou falando pessoa jurídica, pessoa física. Como é que eu vou saber? Porque a pessoa física também teria total direito de ir lá fora reclamar, como eu mencionei, eu posso ir para a Itália reclamar. Então, e se ele, na hora de falar do pai, ele botou o chapéu de pessoa física? Qual o problema? Ele é parlamentar e pessoa física ao mesmo tempo. Não existe essa separação concreta ou nítida. E de novo, a gente está imputando a essa pessoa uma acusação de um crime de guerra. É nesse lugar que eu penso a desproporção e não posso aceitar. Como advogado mesmo, porque se isso for possível para ele, e não é nem por ele, não sou advogado dele, nem conheço, nunca vi. Agora, se isso for permitido a ele, amanhã será permitido a qualquer um. Mas aí acho que tem um ponto, é um inquérito. O inquérito apura fatos. A gente não tem uma vinculação a essa capitulação jurídica. Não significa que ao final do inquérito a Polícia Federal vai dizer, mas aí por ele estar foragido no local dos fatos. Também concordo que essa questão da prisão é bem discutível. Mas, enfim, a capitulação não é vinculante. Eles podem apurar estes fatos. Falar com o pai. Eles podem apurar esses fatos e lá no final olharem e falar, pô, não cometeu crime nenhum, é uma improbidade. Capitulação é o crime. Você pratica um fato, eu vou capitular. Falar, o seu fato, o seu ato corresponde a tal crime. Então, o inquérito, toda ação penal, ele apura determinados fatos. E aí, você pode, ao final, falar que esses fatos são o crime A, o crime B, o crime C. Eles usaram essa virtual capitulação do crime de atentado contra a soberania. Mas lá no final eles podem falar, pô, não é nem crime, é uma improbidade. Mas, Cássio, qual o final? Prevaricação. Qual final? A gente está 6 anos nos inquéritos. Os inquéritos não acabam. O final, o encerramento. Então, ao final, eles podem chegar a uma conclusão, mas não tem fim os inquéritos. Esse vai acabar porque está vinculado ao 8 de janeiro, que já está na fase de julgamento. A gente tem dezenas de inquéritos hoje tramitando dentro do STF, decisões tomadas dentro dos inquéritos por um único juiz. E sabe o que é pior? A jurisprudência do STF, ela diz o seguinte, que você não pode recorrer quando a decisão é tomada por ministro, tomada por um único ministro, ou seja, monocraticamente, dentro de inquérito. Então você tem uma jurisprudência que limita recursos, só que tudo hoje em dia é decisão monocrática tomada dentro de inquérito que não acaba. Sobre as decisões monocráticas, eu aposto que a gente vai concordar. Porque aí eu acho que o Congresso se acovardou. A questão das decisões monocráticas é só passar uma lei. Um artigo ao Código de Processo Civil proibindo que tenha decisão monocrática por mais de 30 dias, 60 dias. Cássio, basta o Congresso fazer isso. O Congresso começa a fazer isso, vem recado do STF dizendo que vai ser inconstitucional. Você sabe, a gente vê na imprensa. A decisão monocrática não é inconstitucional. Poxa, mas nada, tem projetos nesse sentido. E quando não é isso, os presidentes das casas legislativas que, de alguma forma, saem, vão jantar em casa, às vezes, de ministros, está na imprensa isso, e voltam com uma ideia que é uma ideia de segurar essas pautas, não permitem que sejam pautadas. Nós hoje estamos, infelizmente, reféns dessa situação. Nós temos hoje um poder que se sobrepõe aos demais. O Congresso e o Executivo, que é o que a gente chama no Brasil, né? Enfim, no Brasil, no direito de freios e contrapesos, que é esse sistema de os outros poderes, um poder segura o outro quando o outro se excede, a gente não tem mais isso. Hoje, quando o Executivo disse, o Lula, há algumas semanas, disse que sem o STF ele não consegue governar. Ele deu essa declaração, não estou nem dizendo isso, ele falou, na imprensa, imagina. Então, quer dizer, ele hoje é dependente do Congresso.
Do Congresso, do STF. O Congresso hoje não consegue pautar nada porque tudo é represado, quando não vem recado do STF. E o STF julga tudo de forma monocrática. Quer dizer, como é que você pode ter escape a isso dentro do Brasil? E mais, o foro, desculpa, eu vai lá. Mas só pra gente dar uma brigada aqui. Joga água na cara do outro. Exato. O Jujuba. Jujuba vermelha são todas minhas. Hoje você tem o tal do foro privilegiado, que é nome prerrogativa de função e tal. Hoje o foro privilegiado, Vilela, isso daí não existe em lugar nenhum do mundo. Todos os parlamentares são julgados pelo STF. E mais, como a gente começou a criminalizar a liberdade de expressão, como eu falei, então a gente tem hoje, por exemplo, fake news, desinformação, nada disso está na nossa legislação. Nada. Fake news, onde que está na legislação? Não tem. Desinformação, onde que está na legislação? Não tem. Negacionismo, onde está na legislação? Não tem. E esses crimes que são, portanto, inventados para punir as pessoas, está sendo utilizado também para punir os parlamentares. Eles relativizaram o artigo 53 que fala da imunidade parlamentar. Está lá escrito, Vilela, na Constituição. Quem tiver curiosidade, vai num sebo, deve ter em algum lugar ainda a Constituição, não sei se ainda vendem como um livro novo, mas está lá, o 53 fala assim, quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. Quaisquer invioláveis. Não tem como interpretar de outro jeito. Quaisquer palavras são invioláveis civil e criminalmente. Ele não pode ser preso por dizer alguma coisa. Pode dizer à vontade, opiniões, nem ser preso. Opiniões, palavras e votos. Opiniões, palavras e votos. E hoje eles estão sendo processados dentro do STF por falarem sobre opiniões, palavras e votos. Mas aí, complementando, eu acho que é mais responsabilidade do legislativo. Óbvio, não tem vácuo de poder. O STF viu uma oportunidade. Omissos. O STF viu uma oportunidade, porque nesse ponto a gente concorda muito. O legislativo foi omisso. O legislativo permitiu que isso acontecesse. O legislativo fomentou isso. Quando o Supremo bate na questão das emendas, o próprio legislativo se acovarda. E o legislativo se acovarda também em relação a temas espinhosos, porque a questão da criminalização da homofobia. O Congresso poderia ter dito criminaliza ou não criminaliza. Votamos aqui, foi decidido isso e ponto final. O Congresso se omitiu. O Supremo viu uma oportunidade. E cada vez que o Congresso foi se omitindo, o Supremo foi ganhando musculatura, foi ganhando força nisso. E aí entra um outro ponto. Mas não pode. Mas tá errado. Mas a gente não pode normalizar o erro. Não tô falando que eu concordo ou discordo, mas eu acho que quem errou e o único poder capaz de consertar é o próprio legislativo. O poder executivo não tem ferramentas, não tem mecanismos para isso. O único poder capaz de consertar é o próprio legislativo. Acácio, através desse tipo de legislação que eu mencionei. Não tem como eu chegar... Não tem como eu chegar na tua casa e falar assim, você não aparecia lá, eu fui chegando lá, tava a sua mulher. Aí eu fui um dia, você não tava, outro dia eu não tava, eu fui ficando. Mas na história tem muito disso, né? Esse pêndulo na história. Não tô falando que tá certo, tô fazendo um retrato histórico. A gente teve muito sobreposição do legislativo, determinado momento sobreposição do executivo, que é novidade pra gente no Brasil, é a sobreposição do judiciário. A gente sempre teve um judiciário, principalmente Supremo Tribunal Federal, escanteadinho ali, não no sentido de não ter poder, mas no sentido de se manter fechado entre quatro paredes e atuar fechado. E aí tem dois pontos que eu queria citar. Primeiro, eu acho tão omisso o legislativo em relação a tudo isso, que discussões do próprio legislativo votadas batem as portas do Supremo por atuação dos próprios partidos políticos ou de parlamentares derrotados. Então, ou de parlamentares derrotados. Que parlamentares? São sempre os mesmos. Exato. É a bancada do PSOL, é a bancada do PT. São os mesmos que estão aí, de alguma forma, nesse establishment. Sim. Que fazem parte dessa espécie de consórcio estatal que se formou no país entre o executivo desse governo e o STF. Sim. Concordo plenamente com você, mas eu acho que, repito, só o legislativo pode corrigir isso. A gente aposto que tem maioria, olhando para a oposição e o centro, porque o centro também está achatado com esse fortalecimento do Supremo, o legislativo quer saber de emenda. Não, mas eles têm quantidade para aprovar
esse tipo de coisa. Ah, pô, não dá para mudar o 109, não dá para tirar a prerrogativa dos partidos políticos para provocarem o Supremo, mas dá para acabar com as decisões monocráticas. E a gente teve a coisa de 1 ano e meio atrás, muito próximo disso, o próprio Congresso acabou rateando. Então acho que os instrumentos são fáceis. Vamos lá, que eu tô... Vamos para a segunda pergunta, então, pro André do chat. Vamos lá, o Nando, ele fala assim: depois dos últimos anos de, entre aspas, democracia plena que vivemos, seria exagero afirmar que ser ANCAP e defender esse tipo de ideia é crime? Ou ainda posso dizer que não quero pagar lagostas e vinhos caso para vagabundo nenhum? Você entendeu? Que lagostas, o STF algum tempo atrás. Ele jogou a bomba pra você, né? Ele jogou a bomba pra jogou a bomba. Vamos lá, André. Faz a pergunta e depois eu sou preso, né? Quem que é o cara? É o Nando. Nando, você vai junto, viu, Nando? Nando pode ser qualquer um. Veja só. Hoje em dia, o que é ou não, o que pode ou não ser dito, né, é totalmente relativizável. A gente estava falando, eu falei da fake news, que nem está na nossa legislação. Esse caso da Cruzoé, só para a gente entender, quando eles. A alegação foi de que era uma fake news. Né? Então, não existia aquela reportagem, se baseava numa mentira. E depois eles descobriram que era verdade. Né? E aí revogaram a censura. Mas mantiveram todo mundo lá no inquérito até hoje. Mas revogaram a censura. Ou seja, o inquérito das fake news, Vilela, começa com uma fake news que não era fake news. Não é incrível isso? Então, como é que a gente pode ter um terreno seguro? Qual o terreno seguro hoje para falar? Outro dia eu estava num podcast e a primeira pergunta que o cara me fez foi a seguinte: escuta, como é que você ainda não foi preso? Pô, assim... pelo que você fala, né? E aí ele mesmo respondeu, falou: olha, acho que você tem um jeito... Você tem medo disso, é preso? Não. Porque, sabe por quê, Vilela? Porque se eu não puder falar da Constituição, tudo que eu falo tá ancorado em lei. Se eu não puder... Não tá inventando nada. Não, então talvez seja melhor ficar preso. É o lugar mais tranquilo, é o lugar certo, né? É melhor ficar lá dentro se aqui afora as coisas estão erradas. Eu acho que a gente não pode ter medo. Esse é o grande ponto. Ter medo é um troço que eu luto sempre contra. O dia que eu parar e falar assim, pô, eu tô com medo, é melhor parar, porque tudo tem risco. Nesse país, qualquer coisa tem risco. Você tem o seu negócio, é arriscado. Tudo é um risco. Né? Agora, você também não pode ser um maluco, a meu ver, de sair gritando, ou você tem que falar coisas dentro de uma... Você tem que se ancorar, como eu falei, na lei, você tem que se ancorar na opinião do outro. Então eu estou dizendo isso daqui, mas eu estou dizendo com base em tal coisa, fulano já disse, isso cita não sei quem. Você vai um pouco dizendo que você está um entre outros, não sozinho falando aquilo que você está dizendo. Essa talvez seja a melhor recomendação aí ao Nando, né? Não fale sozinho, porque falar sozinho às vezes aí sim é perigoso. Comentários, Cássio. Tá vendo? Ele tá concordando comigo que a liberdade de expressão não é um direito tão absoluto assim. Não, eu tô dizendo que é perigoso hoje em dia falar no país. Não, de fato. Eu disse e vale reiterar, a gente não tem direitos absolutos no nosso país, e mesmo a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, da qual todos nós somos titulares, ela precisa ser feita com parcimônia e precisa ser feito respeitando os direitos do coleguinha, respeitando direitos da sociedade, respeitando o direito do próximo. Nosso parcimônia direito... é muito de advogado. Né? Exato, exato. Reverberar e parcimônia, né? Já falei duas aqui. Enfim, e a gente precisa fazer isso olhando para o direito do próximo, olhando para o direito do coleguinha, e obviamente, os excessos serão punidos. Mas a gente tem que pensar também que excesso de qualquer das partes precisa ser punido. Por isso que a gente falava de check and balances, essa tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, cada qual tem o seu papel. A partir do momento que qualquer desses atores começam a extrapolar, é óbvio que a sociedade tem o direito de apontar o dedo, tem o direito de reclamar, e eu nem trato isso como liberdade de expressão, liberdade de manifestação. É um direito que nós temos a partir da nossa cidadania, do exercício da nossa cidadania.
O que você achou da decisão do Bolsonaro de não poder falar? Você acha que ali é uma... Você consegue ter concretamente o que ele pode ou não? O grande problema dessa decisão é a dubiedade. Pois é. Eu acho que uma decisão judicial, a gente